Boa noite a todos. Eu sou Nafice Costa Araújo, presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia. Estou extremamente feliz e honrada em iniciar a nossa primeira live que inaugura a nossa gestão, o biênio 2022-2023. E mais feliz ainda de compartilhar essa live com a doutora Nancy Beley, infectologista da Universidade Federal de São Paulo, e tratar, conversar nesse nosso bate-papo sobre o tema realmente mais polêmico dos últimos anos, a Covid-19, que mudou completamente a nossa vida em vários aspectos. E que, após esses 2 anos de convívio, com essa doença, de muito aprendizado, nós ainda nos deparamos com dúvidas, com questões que precisam continuar sendo debatidas, esclarecidas, e daí o motivo pelo qual vamos iniciar a nossa primeira live com esse tema extremamente complexo e importante para toda a sociedade. Eu quero então convidar a doutora Nancy Beley a participar da nossa live, para a gente iniciar a discussão. É uma live que vai ser mesclada, na verdade, Nós temos públicos de pacientes, de colegas médicos, de familiares e de amigos que acompanham as nossas redes sociais. Então a gente vai convidar a doutora para participar. Estamos aguardando só um momento. Doutora Nancy, estamos aguardando a solicitação. Da Nancy. Estou vendo alguns colegas já entrando, participando da live. Agradeço bastante a participação, a presença de todos vocês. Sejam muito bem-vindos. A live vai ficar gravada. Pronto, a doutora Nancy vai entrar. Alguns estão perguntando se a live ficará gravada. Sim, ficará gravada nas nossas mídias. É um prazer muito grande que vocês participem. Estou muito feliz com a participação de todos. Sejam todos bem-vindos. Estou vendo os colegas de várias cidades, pacientes, amigos, residentes. Muito obrigada pela participação, pelo prestígio. A gente está só aguardando, então, a doutora Nancy entrar. Olá, Nancy, boa noite. Você está me ouvindo? Oi, olá. Oi, querida, boa noite. Nancy, quero agradecer imensamente a sua Não presença. te ouço. Você me ouve? Eu não te ouço. Eu não te ouço. Não. Acho que eu vou sair e entrar de Entrar. novo. Perfeito, perfeito, perfeito. Pode sair, a gente aguarda. Estou vendo. Nós abordaremos vários aspectos, que ainda suscitam dúvidas. Como disse previamente, aprendemos muito sobre a pandemia, mas ainda temos muitas dúvidas e precisamos continuar conversando, debatendo, trocando ideias, principalmente entre as especialidades, realmente essa pandemia trouxe um fortalecimento muito grande de toda a classe médica, que interessa a todos,
Então, a intenção é a gente manter mesmo essa interdisciplinaridade para que todos aprendamos, né? Nancy, você está me ouvindo? Agora você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Você me ouve? Eu te Ai, ouço. perfeito. A imagem que ainda não está muito bem, mas eu consigo ver você. Talvez seja a rede, não sei. Pode Tá, ser que mas seja a agora está rede. melhorando, está ficando E está mais, chegando. né? Tá clareando. Querida, muito obrigada mais uma Tá. vez pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. A Sociedade Paulista de Reumatologia agradece sua presença, sua expertise, para a gente poder trocar opiniões e esclarecer a todos, né, sobre essa pandemia que nos aflige há 2 anos, né? Ela ainda não acabou, amenizou bastante, né? Todos nós que trabalhamos na área, nós nitidamente a gente percebeu mudanças para melhor, principalmente com a vacinação, né? Mas a gente tem muito a discutir e aprender. Eu queria que você começasse a abordar como é que se encontra o cenário, né, das variantes no Brasil. Tá, então, boa noite, te agradecer, né? Agradecer à Sociedade de Reumatologia pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, colegas, né? De luta aí nessa pandemia, de preocupação com os imunodeprimidos, com os pacientes. Então, vamos aí seguir nessa live hoje e tentar contribuir aí com as dúvidas dos colegas, dos pacientes, de quem está nos ouvindo. Bom, em relação ao cenário, né, como todo mundo sabe, a gente teve aí a partir de novembro o surgimento, né, da declaração, né, de que a Ômicron era uma nova variante, muito diferente das variantes anteriores, com escape imunológico, com possivelmente uma maior transmissão. Fica difícil a gente, em termos virológicos, entender se essa dificuldade de conter a epidemia da Ômicron é só pela maior transmissibilidade ou também pelo escape imune da Ômicron, uma vez que a gente sabe que há uma redução importante da atividade das vacinas em termos de combater a infecção. Não a hospitalização e óbito, isso não, mas em relação à neutralização da possibilidade de transmissão, ela é bem menor em relação à Ômicron do que as outras variantes. Isso, então, a gente teve essa notícia na África do Sul e progressivamente a gente começou a detectar a Ômicron aqui no Brasil. É claro que a gente tem questões em relação ao sequenciamento, ao diagnóstico nas diferentes regiões do país, né? Então, entender a proporção das amostras de pacientes com síndrome gripal hospitalizados que estão infectados por Ômicron varia pelo país afora, né? Então, a gente tem informações aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, que mais de 90% de boa parte dos casos é da variante Ômicron. Recentemente tivemos dados em torno de 60% a 70%, por exemplo, na Bahia, de que as amostras de casos de síndrome gripal ou de síndrome respiratória aguda grave são de Ômicron. Então, isso é muito variável. Em paralelo a isso, a gente já ouve alguns países no continente europeu que já lidam com novas variantes da variante Ômicron, né? Como vocês sabem, a variante Ômicron, já subvariantes, né, foram detectadas, que a gente chama de BA1, BA1.2, BA1.3, e que são muito diferentes entre si, né? Então, a BA1.2, que é uma variante já da Ômicron, diferente da BA1.1, que é a primeira detectada,
ela é tão diferente quanto a Ômicron é diferente da cepa original. Então, vejam que é uma variante que vai se disseminando e a gente vai tendo uma evolução viral muito importante. E isso, claro, tem um impacto na resposta à vacina, um impacto no acometimento e no recrudescimento. Quer dizer, pode ser que a gente veja uma grande onda, como os países na Europa, nos Estados Unidos, e depois pode ser que a gente veja novas ondas, talvez menores, ou um platô. A gente não sabe como esse cenário vai continuar. Lembrando que agora também nós estamos trazendo as nossas crianças para a escola, né? E as crianças estão começando a ser vacinadas no país. Então, esse é o cenário atual, né? Como todo mundo sabe, a grande maioria dos casos muito mais leves, pacientes hospitalizados, sim, mas hospitalizados por menos tempo, menos pacientes vão para a UTI, porém, esse acesso à saúde também é muito diversificado no nosso país. Então, claro que nós vamos ter números de hospitalização e letalidade e mortalidade que vai ser muito diferente no país em termos do cenário da ONU. Nancy, doutor Marcelo Pinheiro está fazendo uma colocação que os trabalhos mostrando que a Ômicron mudou, há trabalhos mostrando que a Ômicron mudou a forma de entrar na célula, sobretudo pelo receptor ECA2. Como é que você tem visto isso? Olha, na verdade, existe uma discussão entre os virologistas que trabalham mais com essa parte mais básica, de que provavelmente não só uma maior afinidade pelo receptor AC2, mas como ela tem, e a gente, de novo, vamos falar, a gente já tem subvariantes, né? A Omicron tem pelo menos 3 variantes diferentes que a gente chama de Ômicron, e que tem mutações nessa porção S1, de uma variante Ômicron para outro tipo de variante Ômicron. Então, além de uma maior afinidade, é possível que haja uma maior afinidade por outros mecanismos de entrada na célula. Isso é algo que tem sido discutido, que haja essa possibilidade. E maior escape do mecanismo de resposta inata de defesa, independente da produção de anticorpo. E o Marcelo também pergunta para nós duas o que a gente acha em relação à teoria que a Ômicron veio para encerrar a pandemia por meio de uma unidade de rebanho. Eu confesso que eu estou contando imensamente com essa possibilidade. Né? Eu confesso que eu estou ansiosamente esperando que isso seja de fato real, né? Que é o que a gente até está vendo na África do Sul, que os casos realmente apareceram, né? Houve um impacto grande, mas já reduziram. Então, eu espero que seja por aí, Marcelo. Vamos ver se a gente consegue, de fato, atingir essa humanidade, né? Essa imunidade de rebanho. O que você acha, Nancy? Então, você sabe que no começo da pandemia, as pessoas me perguntavam muito isso, né? Como é que vai ser? Quantas ondas vai ter? Quantos anos vai levar? Aí, quando a situação foi se agravando, principalmente depois de setembro, outubro, quando a gente teve uma diminuição dos casos no Brasil e de repente apareceu a P1, a Gama, puxa, então a coisa vai demorar muito. E comparando todos os outros coronavírus endêmicos que a gente tem, né, o OC43, HKU, NL63, que ninguém nem ouve falar, que causam resfriado comum, eles também tiveram essa história natural. Vir do morcego, um animal intermediário, e isso tem estimativas, né, de sequenciamento e árvores filogenéticas
que mostram que às vezes levaram 500 anos para o vírus se adaptar. Bom, nós vamos ter que esperar 500 anos? Bom, nessa época não tinha viagem internacional de avião, não tinha vacina, vacina faz pressão, a gente conhece isso muito de influenza, então, claro que o vírus tenta escapar, existe um escape imune, tratamento, circulação de pessoas totalmente diferente. Quanto tempo iria levar para o vírus adaptar? Esse é o caminho natural, é o vírus se adaptar e esse coronavírus se comportar como os outros que a gente conhece, né? Então, é o caminho natural. Será que ele atingiu esse caminho natural? Se é um vírus muito mais transmissível, mas com menor letalidade? Outro comportamento que o pessoal tem apontado, a gente tem visto muito mais crianças. Será que é só porque a gente não vacina a criança? Né? A gente não vacina a criança para uma grande parte dos vírus respiratórios. E as crianças são as mais acometidas. Então, será que esse comportamento do vírus, de nesse momento, independente da questão vacinal, ele não está mais se aproximando já de um vírus respiratório endêmico? É possível. Se isso for verdade, em pouco tempo, talvez a gente vai ver mais um vírus, coronavírus endêmico. Mas a gente precisa de um pouco mais de tempo do ponto de vista virológico, porque isso é possível com estudos de sequenciamento, você imaginar que distância estamos. Precisamos entender o que vai acontecer com as crianças. Vai ser fundamental a gente observar esse ano, vacinando criança, porque, claro, nós estamos vacinando as crianças com uma vacina que é um pouco distante da Ômicron. Então, o que será que vai acontecer? Como é que vai evoluir? Porque as crianças são um vetor importante. Nancy, a sua Oi? conexão falhou um pouco, a gente não conseguiu ouvir o final da sua fala. Então, eu acho que com essa observação do que vai acontecer com as crianças esse ano, já com uma disseminação importantíssima, todo mundo na família tem um caso na família, direta ou indireta, de Ômicron. Com esse espalhamento, eu acho que nos próximos meses a gente vai poder fazer hipóteses mais concretas do futuro da pandemia. Certo. Nós temos uma pergunta aqui, não houve a identificação, mas alguém quer saber se quem faz o uso de rituximab deve esperar quanto tempo após a infusão para a realização da quarta dose. Na verdade, então, a orientação do guideline da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que inclusive foi publicado agora, recente, a gente tem que ser dado uma orientação bem clara em relação ao rituximab, que é o medicamento que está mais associado, né, a uma falha na resposta vacinal. Então, a gente tem orientado esperar 6 meses, né, após a utilização do rituximab para realizarmos a quarta dose. Embora isso não está muito claro, na verdade, né? Não existe evidência, né, definida em relação a isso, mas a orientação é que a gente espere a dose, o período adequado do rituximab, que são 6 meses, né, para a gente poder fazer essa quarta dose. E o Fábio Genes, ele está perguntando para você, Nancy, por que não, cadê a quarta dose para os profissionais de saúde? Nancy, peraí, eu acho que você saiu, Nancy saiu. Pronto, vamos ver se ela entra novamente. A conexão dela não estava muito legal. Eu acho que o Fábio, essa sua preocupação, Fábio, é totalmente pertinente. Essa também é a minha preocupação. Por que a gente... Nancy, você está nos ouvindo? Estou ouvindo, sim. Me ouve?
Estou te ouvindo, não estou ouvindo muito Me bem, ouve? mas estou te ouvindo, estamos te ouvindo sim. Uma das questões que o colega, o Fábio Jenner, perguntou seria de você, por que não a quarta dose para os profissionais da saúde? Essa é uma pergunta que todos nós realmente a gente está se fazendo, né? Já que nós estamos ainda em campo, né? Aliás, nós nunca paramos, né, de trabalhar nesse tempo todo de pandemia. Nós somos profissionais de risco, né? Tá. É. A gente discutiu essa questão no CETAI, da quarta dose, né? Essa sexta-feira passada. O CETAI é um comitê de assessoramento para o Ministério da Saúde, de vários experts, membros de várias sociedades, membros de instituições públicas, e a gente teve essa discussão em relação à quarta dose. A quarta dose, ela é muito clara para os imunodeprimidos, porque, na verdade, o calendário deles, a terceira dose já não seria um booster, seria uma imunização inicial. Então, isso está muito claro, né? Agora, a quarta dose, para quem não é imunodeprimido, não, a gente não tem dados suficientes do tempo que a gente teria que ter para ter uma boa resposta entre a terceira e quarta dose. Então, nós não temos esses dados, né? Para saber se dar uma quarta dose neste momento, uma vez que nós demos recentemente uma terceira dose, se isso iria conferir um aumento de proteção. Essa dúvida já existia, porque, de certa forma, existem alguns conceitos que, a partir de um certo ponto, você não só não aumenta título de anticorpos, como você pode pegar um momento que a expansão das células B estão numa ascensão e que não faria sentido você dar mais uma dose. Então, existem situações desse tipo, por exemplo, com a vacinação de influenza. O período que você espaça para dar uma dose adicional. Há muita discussão desse tipo para influenza, que nós temos experiência. Bom, então houve essa discussão. Paralelo a isso, saiu bem recente, no começo de janeiro, o estudo de Israel, que eu não sei se todos tiveram oportunidade de ver, onde eles avaliaram uma dose adicional depois do booster, que seria a quarta dose. E o que eles viram é que, apesar de você ter tido um discreto incremento nos títulos de anticorpos em relação a quem teve a terceira dose, eles não tiveram uma proteção significante para a infecção com a quarta dose, e considerando um cenário de Ômicron. Então, assim, não temos dado a esse estudo, né? Como vocês sabem, Israel está sempre bem à frente, porque foi o país que mais rapidamente vacinou todo mundo com as vacinas mais eficazes. Então, temos esse dado, não sabemos o melhor intervalo, não sabemos se pode eventualmente haver um esgotamento de células da imunidade celular que estão expandindo um clone para uma atividade e vão ter uma diminuição da sua resposta, inclusive. Então, nesse sentido, seria muito complicado a gente estabelecer uma quarta dose. Por outro lado, a gente estaria dando uma quarta dose de uma vacina que não é a vacina mais atualizada para esse cenário de Ômicron, né? Num cenário que a gente considera que a variante é menos grave do que as outras variantes, né? Num cenário onde a maior parte dos profissionais de saúde são indivíduos que não são idosos, então, portanto, teriam uma boa resposta com as doses anteriores, né, das vacinas que tomaram. Então, acho que nesse sentido, nesse momento, a gente teria mais argumentos para aguardar do que para aplicar uma quarta Mas dose. talvez para aqueles que de fato trabalham
né, no seu dia a dia, como os intensivistas ou quem faz pronto-socorro, emergência? Será que isso não poderia, de fato, dar um reforço? Não temos dados para isso. A gente não tem dado para isso justamente porque alguns estudos já mostraram que você tem um intervalo maior, né, um intervalo de 4 meses ou um intervalo de 6 meses é melhor para a resposta imunológica. E nós já demos 3 doses para os profissionais de saúde. E eles tomaram a terceira dose de outubro em diante, né? Então, alguns em novembro, né? Alguns até em começo de dezembro, dependendo do esquema que fez, né? Muitos profissionais participaram de estudos clínicos e usaram AstraZeneca, usaram Pfizer. Então, nesse sentido, realmente a gente não tem o dado de que isso vai ter um incremento importante. E a outra questão é a questão de que, nesse momento, os nossos esforços têm que ser diminuir o número de pessoas que ainda nem completaram a segunda dose. Né? Com certeza, essas pessoas são as pessoas que estão hospitalizando, com os quais a gente tem que lidar no serviço de saúde, né? São as pessoas que não completaram segunda ou, eventualmente, Eu terceira acho que dose. essa sua colocação é muito importante, porque, de fato, nós estamos vacinando muito bem, principalmente comparando com vários países, né? Só que ainda temos 30% da população que ainda não recebeu nem a primeira dose. Então, eu acho que esse esforço, de fato, tem que ser voltado, nesse momento, mais para isso mesmo, né? E reforçar a terceira dose para quem, de fato, precisa mais, né? Que é também em torno de 22% apenas dos que receberam a terceira dose. Então, a gente tem um trabalho ainda muito árduo, né, Nancy, para completar a Sem dúvida. vacinação no nosso país, né? Doutor Marcelo Pinheiro também faz mais perguntas. Ele quer saber se tem alguma perspectiva de vacinação em crianças com menos de 5 anos diante de alguns casos da síndrome respiratória aguda grave em menores de 12 meses. Eu acho a perspectiva de vacinação de crianças de 3 a 5 anos, ela está bem próxima, né? A gente depende de poucos dados para isso. Para crianças menores, vejam, a gente está acompanhando em tempo real, né? A população está acompanhando em tempo real todas as iniciativas e documentações que são enviadas à Anvisa das não. Então, isso depende da gente ter dado robusto, consistente, dado publicado ou estudo clínico para a gente poder ter essa aprovação. Veja que a gente aprovou primeiro a Pfizer e agora acabamos de aprovar a Coronavac. Então, a gente depende disso. Então, logo se tenha isso, acho que o próximo passo está bem perto, que é vacinar as crianças acima de 3 anos, e é possível que nos próximos meses a gente tenha dado para vacinar as crianças menores. Doutor Hélio Melo, colega de Jundiaí, obrigada, Hélio, pela presença. Aliás, quero agradecer a presença de todos. Estamos com uma quantidade bastante razoável para um dia que foi chuvoso aqui em São Paulo, algumas pessoas ainda de férias. Acho que a Nancy acabou de sair. Deixa eu colocá-la novamente. Deixa eu aceitá-la novamente. Muito obrigada, colegas, amigos, pacientes, pela presença de todos, tá? O Hélio, então, pergunta se vacinar crianças com Pfizer. Oi, Nancy, está me ouvindo? Temos uma pergunta de mais um colega médico, reumatologista. Se vacinar crianças com Pfizer ou Coronavac ou tanto faz? Existem indicações específicas?
Desculpa, eu não ouvi a pergunta inteira. Se tem indicação específica para vacinar com Pfizer ou com Pfizer ou Coronavac? É isso a Coronavac, pergunta? as crianças. Olha, veja, para as crianças com imunodepressão, né, assim como a gente fez para os adultos, preferencialmente utilizar a vacina da Pfizer, para as crianças com alguma imunodepressão. Nós chegamos a discutir se as crianças com comorbidade seria interessante a gente vacinar com Pfizer em vez de Coronavac, considerando os dados de efetividade, os dados de eficácia que a gente já tem bem acumulado para a população adulta. Mas isso não houve um consenso, até porque a gente não tem estudos robustos em relação a isso em grupos de crianças com comorbidade, até porque a gente tem muito menos crianças com comorbidade do que adultos para a gente poder determinar isso. Então, na verdade, a ideia é vacinar o mais rápido possível, né, as crianças, como dizem, principalmente o pessoal que está na ponta vacinando, né, o mais importante é vacinar, é a vacina que tiver na mão, né, para Exatamente. proteger o mais rápido de alguma forma, com alguma efetividade, essas crianças. Não significa que a Coronavac, né, no imunossuprimido, seja contraindicada, que talvez ela não tenha a mesma efetividade. Mas ela pode Sim, também ser utilizada. Eu acho que é isso sim, mesmo. A gente vai ter que vacinar com o que tiver. Entre as sim, duas, é claro. A gente tem mais sim. perguntas. A Ivone, obrigada, Ivone, pela participação. Quero agradecer mais uma vez aos colegas, todos que estão entrando, de todo o país, amigos, reumatologistas, pacientes. A Ivone pergunta se idosos trabalhando com Covid, se eles poderiam se beneficiar de uma quarta dose. Idosos profissionais de saúde trabalhando com Covid se beneficiariam de uma quarta dose. Então, como a gente comentou anteriormente, né, o único estudo que a gente tem de quarta dose no cenário de Ômicron é o estudo de Israel, que não mostrou um acréscimo de proteção à infecção que era esperado com a quarta dose. Esse é o único estudo que a gente tem, né? Houve um aumento da produção de anticorpo discreto em relação a quem tinha a terceira dose, mas Uhum. não houve uma proteção maior contra a infecção. Lembrando que sem dúvida nenhuma, o uso de paramentação e máscara previne a aquisição da Ômicron, né? Então, nesse sentido, é reforçar essa indicação. E a gente não tem um dado que muito mais doses vão ser mais efetivas do que uma vacina melhor adaptada para Ômicron. Com certeza não. A Sandra Estel, paciente, obrigada, Sandra, por estar aqui conosco, paciente que tem lúpus. Ela gostaria de saber quais os exames que podemos fazer para saber se temos imunidade ou não. E se alguma vacina contra a Covid pode ter como efeito colateral a vasculite. Sandra, realmente nós não temos grandes estudos mostrando esses efeitos associados a essas vacinas, né? A gente tem visto algumas manifestações, mas assim, isoladas. Nós não sabemos exatamente qual que pode vir a apresentar mais ou menos uma determinada manifestação clínica, até semelhante a algumas doenças reumáticas, né? A gente até viu algumas manifestações articulares, como dor articular, alguns pacientes, muito poucos, com artrite, com inflamação, mas muito pouco mesmo. Né? A casuística, no geral, ainda na literatura, ainda é muito pequena. Por isso que a gente pontua o benefício, que o benefício, né, da vacinação é
realmente é muito grande em relação a alguns efeitos adversos que alguns pacientes possam vir a ter. E os exames que a gente pode saber, na realidade, não se recomenda a gente procurar fazer avaliação do estado pós-vacinal, né? Porque a gente não tem uma avaliação isolada de resposta, né? São múltiplas. E os pacientes imunossuprimidos, eles têm uma resposta diferente também. Não sei se você quer complementar, Nancy. Então, de fato, assim, em relação a evento adverso, né, é isso que você colocou, e assim, uma das maiores casuísticas de evento adverso é do sistema de saúde inglês, né, que vacinou grande parte da população e tem um controle importante de evento adverso através do Yellow Card. Então, realmente parece muito seguro, e esse dado de vasculite, eles têm dado de miocardite, pericardite, Guillain-Barré, todos esses dados estão disponíveis, mas esse dado de vasculite realmente não parece ser algo importante pelo benefício que há com a vacinação. Em relação à resposta de imunodeprimido, claramente foram os estudos de pesquisa de anticorpos neutralizantes que evidenciaram claramente que era necessário fazer reforço de dose para esse grupo de pacientes. Então, a utilização dos testes de anticorpos neutralizantes, né, permitiu entender com uma dose, 2 doses, 3 doses, a necessidade de uma quarta dose, que é a maior parte dos países que estão bem avançados em vacinação, tem colocado nos seus planos para esses pacientes. Então, do ponto de vista de saúde pública, de guideline, de orientação, esses testes de anticorpos neutralizantes, eles realmente puderam orientar a necessidade de quarta dose. Qual que é o nosso problema? Na hora que você avalia eficácia e efetividade, nós não temos ainda correlatos de proteção. Estamos nesta busca, a OMS fez alguns eventos no primeiro semestre de 2021, discutindo a necessidade de se ter títulos protetores. Acima deste título, estou protegido para hospitalização ou para óbito, das diferentes vacinas testados pelas diferentes companhias, farmas, que produzem testes de anticorpos neutralizantes ou testes com IgG anti-spike, anti-RDB. Mas nós não chegamos ainda num consenso, né? Claro que aquele indivíduo que não tem nenhuma resposta de anticorpo, e isso a gente viu depois de 90 dias, começa a diminuir nos indivíduos imunocompetentes, não é? Depois de 6 meses, com 2 doses de algumas vacinas, só 20% a 30%, 40% dos indivíduos, dependendo da vacina, tinham uma positividade. Então, substanciaram que era necessário você fazer uma nova dose. E observando também o nível de infecção naquele grupo de estudo que começava a acontecer a partir de 90 dias, a partir de 180 dias. Estudos também em campo. Então, essa dosagem é interessante. Agora, do ponto de vista individual, é muito difícil você ir no laboratório e fazer um teste de anticorpo neutralizante e vir com certo valor e o seu clínico te falar, acho que tem que tomar mais uma dose ou não tem. Claro que se você não tiver nenhuma resposta, é evidente que você vai ter que ter alguma intervenção. Mas nós não temos ainda esse nível. E outra, o nível é flutuante, dependendo, inclusive, do booster que você pode fazer com uma infecção assintomática. E agora nós estamos num cenário de que muita gente vai fazer infecção assintomática por Ômicron e nem vai saber que teve. Então, nesse momento, ainda é difícil ter, do Com ponto de certeza. vista individual, essa orientação. Passando para uma outra questão polêmica também, Nancy, a doutora Sandra, ela pergunta em relação ao tempo de isolamento, que está tendo uma certa controvérsia, né?
para os pacientes com Covid. O que seria melhor adotar, já que o Ministério da Saúde até preconizou que pode ser em 5 dias, desde que os pacientes estejam assintomáticos, né? E a SBIM e mesmo outras sociedades preconizaram com 7 dias. Né? E a gente tem mantido ainda 10 dias na reumatologia. Queria saber a sua opinião. Bom, Como é então que assim, vamos vocês... lá, né? Qual está sendo a orientação de vocês, de fato, né, da infectologia? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é uma coisa é uma orientação de saúde pública, uma coisa é uma orientação para serviços essenciais, outra coisa é uma orientação do ponto de vista individual. Então, assim, se a gente pegar os pacientes sintomáticos primeiro, né, nós temos pacientes sintomáticos, os mais variáveis, a depender da época que vacinou, como, com que vacinou, a exposição ao vírus, o grau de exposição ao vírus, características individuais que passam por idade e por outras questões, e que a gente que está na prática fazendo clínica, a gente sabe que pacientes vão testar com teste de antígeno, que é um teste que guarda maior relação com transmissão, com vírus ativo, com cultura positiva, e que às vezes no 10º dia o teste de antígeno está positivo. Pacientes, às vezes, eu tive que no 12º dia o teste de antígeno estava positivo. Então, esse indivíduo, muito provavelmente, se ele não testasse, ele talvez transmitisse na comunidade onde ele estivesse. Bom, mas nós estamos num momento que a gente está numa epidemia muito grande, de uma variante muito transmissível, e que a gente pede que as esta orientação de 10 dias, ela está adequada. Ah, mas se eu moro com um vulnerável, eu mando ficar 14 dias. Você mora com alguém vulnerável, nós vamos estender a nossa margem de segurança. Agora, eu sou um profissional de saúde, estou assintomático. No nosso hospital, como muitos outros hospitais universitários, hospitais públicos, que a demanda é grande, o número de funcionários está sendo afastado todos os dias é muito grande, sintomáticos estão voltando com 7 dias, porque vão trabalhar de máscara, com proteção. Então, se alguém ainda transmitir depois de 7 dias, a máscara irá proteger. Mas na minha casa, como é que eu faço? Eu fico 7 dias? Vai depender se você teve uma doença mais sintomática ou assintomática. Agora, às vezes é difícil avaliar o assintomático, porque às vezes o indivíduo tem uma coceirinha na garganta e acha que está com rinite. Nós já pegamos pessoas positivas, assim, com uma carga viral muito alta. Então, a gente tem que entender aquela medida. O Ministério da Saúde seguiu um pouco as orientações iniciais do CDC, que falava em 5 dias, 5 dias, e depois o próprio CDC voltou atrás e continuou citando 10 dias para os sintomáticos e com 7 dias fazer um teste de antígeno para retorno. Então, nosso entendimento é serviços essenciais, profissionais de saúde. Como é melhor ter um profissional de saúde à beira do leito do que não ter nenhum, e a gente está numa epidemia, principalmente de Ômicron, uma doença mais leve, todo mundo vacinado. Então, usando máscara, ok, retorno com 7 dias. Do ponto de vista individual, no mínimo 10 dias. Essa é a nossa orientação. Perfeito, perfeito. Nancy, muitos elogios para a live, tá? Os colegas estão gostando, aproveitando o tema de utilidade pública, e é verdade, né? É a doença mais impactante do século, e a gente continua, né, aflitos, com vários questionamentos, né? Então, daí o motivo, de fato, da gente continuar debatendo essa doença. Colega doutora Cláudia Reumato, obrigada, Cláudia, por estar aqui conosco. Ela pergunta sobre que a gente comente sobre efeitos gastrointestinais que parecem importantes com a Ômicron.
inclusive quanto à possível indução de doença inflamatória intestinal pós-Covid. De fato, eu tenho visto realmente essa manifestação, Nancy, com mais frequência, né? Aliás, me chama um pouco mais a atenção. Algumas características da Ômicron, né? Muita inflamação da garganta, né? De orofaringe, e uma manifestação gastrointestinal mais exuberante, né? Você tem percebido essas manifestações? É isso que vocês estão vendo mais no dia a dia de vocês? Com menos envolvimento pulmonar, e isso é fato, né? É o que a gente está vendo menos, né? A gente está vendo mais envolvimento de via aérea superior que inferior. Olha, veja, depende muito da casuística e de aspectos demográficos da população que a gente está estudando. Então, por exemplo, quando você pega crianças e adolescentes, às vezes essa queixa de inapetência, de náusea, de mal-estar, episódio de diarreia, que a gente via antes também, isso tem aparecido. Como a gente está vendo muito mais gente, isso acaba aparecendo mais. Por outro lado, com certeza a gente está vendo muito menos lesão do trato respiratório inferior. A gente tem visto muita complicação em pacientes que têm a Ômicron leve e depois fazem uma sinusopatia, né, durante algumas semanas, fazem uma traqueite também durante algumas semanas, e alguns pacientes tendo quadros musculares. Mesmo sem sintoma respiratório, esses pacientes referem um cansaço muscular, e quando você dosa a CPK está alterada diferente do que a gente via antes, que a gente via no começo, aquele quadro com a síndrome gripal e tal. Agora não, às vezes são pacientes até que nem têm doença respiratória. Então, o que eu digo é que a gente está vendo uma pleiade muito grande de sintomas, né? E que varia muito os perfis dos pacientes. Eu acho que é importante a gente ficar atento e ficar atento quais vão ser as alterações posteriores, né? Será que vai ter um long COVID igual? Lembrando que a maior parte dos nossos pacientes são pacientes vacinados. Então, com certeza, há uma modulação no quadro clínico. Marcelo Pinheiro está pontuando que parece um outro vírus. Ele até também questiona que, como essa apresentação das vias aéreas superiores, né, em relação aos inferiores realmente é menor e com menos efeito trombótico, parece que o vírus mudou a sua fisiopatologia, né, que a gente conhecia como a tempestade de citocina, parece até um outro vírus. Realmente ele é diferente. Também tem a questão que a gente está, de fato, vacinado, né? Uma grande parte está vacinado. A gente está reagindo diferente, né, Nancy? Não sei se está me ouvindo ou se perdeu Agora a sim, conexão. estamos sim. Consegue me ouvir ou não? Consigo, pode falar. Uhum. Sim. Então, é aquilo que eu falei. É possível que esse vírus, nesse momento, esteja se assemelhando mais ao comportamento dos vírus respiratórios tradicionais. Que a maior parte dos 200 e tantos vírus respiratórios que circulam o ano todo são vírus respiratórios que, na grande maioria das vezes, não determinam pneumonia, envolvem uma faringolaringite, envolvem uma traqueite. Em crianças é comum dor abdominal e diarreia. Isso a gente vê com influenza, com rinovírus, com enterovírus. Então, é possível que essa adaptação na espécie humana, se a gente fizer esse caminho de hipótese, esse vírus esteja se adaptando nesse sentido. Claro que sempre levando em consideração a pressão da vacinação, a pressão de reinfecções, que é o que determina também essas mutações e esse escape viral. Então, é possível que esteja. Tem um artigo que eu não tive tempo ainda de ler, que um pós-graduando me mandou,
que eles sequenciaram algumas regiões da Ômicron e fizeram uma hipótese que haveria coronavírus como um hospedeiro intermediário em ratos e que haveria uma adaptação da cepa original em ratos, da cepa de Wuhan em ratos, e teria surgido a Ômicron. A revista é boa, mas é um artigo muito extenso, eu não tive tempo ainda de ler, e aí eles justificariam ela ter um perfil tão diferente. Mas é apenas um artigo que acabou de sair. A gente tem que esperar para ver novas evidências. Isso pode até ser motivo de uma próxima live, né? Que é muito interessante. Podemos isso discutir numa próxima oportunidade. Marcelo também está perguntando. Nancy saiu. Vamos voltar, Nancy. Vamos ver se ela retorna. Tem mais uma pergunta aqui no grupo, né? Que ele pergunta se a resposta vacinal em transplantados. Deixa eu ver se a Nancy volta. Nancy, acho que caiu. Então, Marcelo está perguntando também. Oi, está me ouvindo, querida? Estou te ouvindo. É que a rede aqui, por causa da chuva, está ruim. Então, mas estou te ouvindo. Parte. Eu acho que a questão da quarta dose, a gente já comentou, né? A falta de evidência, o único estudo de Israel que mostrou que não houve uma maior proteção, né? Então, a necessidade de um espaçamento maior para ter melhor resposta e a diferença da cepa vacinal atual para a Ômicron circulante. Eu acho que são todos fatores que determinam isso. Uhum. Embora dentro dos pacientes reumáticos imunossuprimidos, o Ministério da Saúde, em dezembro, disponibilizou, né, a quarta dose. Então, a gente tem, sim, orientado que nos imunossuprimidos, né, em uso de prednisona, com uma dose maior ou igual a 20 miligramas por dia, uso de imunossupressores, não seriam os pacientes que utilizam apenas a hidroxicloroquina, que é uma droga imunorreguladora. Então, tem que ficar bem claro que são os imunos, quem utiliza corticoide numa dose mais moderada e imunossupressores. A gente tem orientado, sim, 4 meses após a terceira dose, né? A prioridade ainda é a terceira dose, que a gente só tenha 22% dos pacientes vacinados com a terceira dose. Então, a gente precisa ampliar isso aí. E o entendimento é que esses imunossuprimidos, e não só eles, os transplantados, aqueles pacientes em tratamento de tumores sólidos, de tumores hematológicos, na verdade, a quarta dose seria a terceira, porque com 2 doses, vários trabalhos da literatura mostraram que eles não tinham uma resposta anticórpica adequada como a população não imunossuprimida. Então, na verdade, essa quarta seria o booster que todos nós estamos recebendo. Certo. O Marcelo tinha perguntado exatamente essa questão em relação à resposta vacinal dos transplantados, né? E que é diferente nos pacientes com doença reumática imunomediada em uso de imunossupressão. Se teria alguma explicação em relação ao efeito, não relacionado ao tipo do imunossupressor. Então, a verdade, os transplantados, né, um dos primeiros estudos, que acho que é do JAMA, não me lembro agora, havia uma resposta muito ruim, né, com 2 doses, isso ficou muito claro, e havia um subgrupo que respondia ainda pior a depender do esquema imunossupressor. Esse estudo foi feito com transplante de órgão sólido, a grande maioria transplante renal ou transplante hepático, mostrando que era necessário uma terceira dose, e aí o que ficou claro é que para ter uma resposta acima
de 50% do que os imunocompetentes respondiam, acima de 50%, não eram níveis muito elevados, você precisava de uma terceira dose. E mesmo assim, muitos pacientes não atingiam um nível mínimo para igual dos pacientes imunocompetentes. Por isso, nós recomendamos que todos os imunodeprimidos, não só os pacientes reumatológicos, mas também os transplantados, os pacientes em quimioterapia por tumores, etc., as imunodeficiências, recebessem 4 doses, né? E a quarta dose, 4 meses após a terceira dose. Perfeito. Tem uma questão que a Gabi coloca sobre a elevação da enzima muscular dela, né, que já é aumentada, porque ela tem uma doença muscular imunomediada, e como é que ela faria essa diferença? Que vai depender muito de outras manifestações, até da própria doença. A Ana Clara até respondeu isso para ela, vai depender muito de quem a acompanha, né, para avaliar até o nível de elevação dessa CPK, né? Então, realmente vai depender muito da doença de base dessa paciente, de como está sendo controlada, viu, Gabi? Como é que a sua doença está controlada? Vai depender muito, realmente, do acompanhamento do com o seu reumatologista, né? Gente, o papo está muito bom. A gente tá tentando realmente responder todas as questões. Os colegas estão enviando mensagens muito calorosas, que valeria, prestigiando e gostando muito da live. A gente fica muito feliz, né, com todos esses elogios. A ideia é essa mesmo, a gente fazer essa interação. A live da sociedade está funcionando muito bem nesse sentido de trazer o paciente, né, para junto de nós, né, junto da gente, e para a gente continuar trabalhando, aprendendo, esclarecendo, né? A ideia é exatamente isso. A gente fica muito feliz realmente com a participação de todos. Atingimos mais de 100 participantes, né? Teremos muitas lives ao longo do ano. Essa pandemia realmente não acabou. De fato, houve uma melhora, né? A gente nitidamente percebeu, mantendo todas as medidas de higiene, de distanciamento, né? Isso tudo tem que ficar claro. A gente está conversando sobre vacina, sobre melhor condução, mas a gente precisa continuar com todas as orientações, né? Utilização de máscara, distanciamento social, né? Higienização frequente das mãos. A ideia é mantermos essa conduta que funciona muito bem, obrigada também. Só que a gente precisa reforçar mais a nossa vacinação e, na verdade, a gente precisa ter uma equidade no mundo inteiro, né, Nancy? Que a gente ainda tem um disparate lá da própria África, que eu acredito que ainda está em 10% de vacinação. Isso é muito preocupante, né, para que novas variantes apareçam. Queria que você... A desigualdade é muito ruim, né? A desigualdade é muito ruim. Isso até estimula mais, né? Porque o vírus, ora encontra alguém vacinado e, na maioria das vezes, encontra gente não vacinada. Uhum. Então, se ele sofre uma pequena pressão, depois ele tem um meio de cultura para se expandir, que é o não vacinado. Então, isso é terrível, quando você tem uma população inadequadamente vacinada. Por isso é importante manter os níveis de vacinação e também o número de doses. Senão, a gente tem um efeito deletério de estimular mais variação do vírus. Uhum. Perfeito. A Cristiane Panato, obrigada, Cristiane, por estar nos prestigiando, uma colega. Ela ficou com dúvidas se deve encaminhar todos os pacientes imunossuprimidos. Cristiane, a gente está orientando sim para fazer a quarta dose, né? Tá? Mas imunossuprimidos de fato, né? Com imunossupressor e corticoide em dose maior ou igual a 20 miligramas de prednisona. Não seria para o paciente que está fora de atividade, com uso apenas de imunorregulador. Gente, a gente realmente ficaria a noite inteira aqui. Prazer enorme. Obrigada mais uma vez, Nancy, por ter aceito participar
dessa live, desse bate-papo, e quero agradecer a todos os colegas, amigos, pacientes que participaram. Muito obrigada e até a próxima live, e com mais novidades, com mais troca de informações. Muito obrigada, Nancy. Quero que você fale suas últimas colocações. Obrigada, pessoal. Obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite para todos. Boa noite, fiquem bem. Obrigada.